Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Sr. Ministro, finalmente bem-vindo a esta comissão, desde 14 de novembro que não punha cá os pés, sucessivos adiamentos desta reunião. Parecia que o Sr. Ministro fugia desta comissão como o diabo foge da cruz, para não discutir a questão central que o nosso país hoje enfrenta, que é o desemprego, e infelizmente foi sucessivamente adiada essa reunião. Mas mais grave do que este adiamento da reunião desta comissão e de fugir como o diabo da cruz deste problema, é o falhanço desastroso deste Governo relativamente a esta matéria do desemprego. É que desde que tomou posse este Governo, só aconteceu uma coisa relativamente ao desemprego. Aumento atrás de aumento. Não houve um trimestre em que o INE não publicasse estatísticas de agravamento da situação do desemprego. E, portanto, belíssimo resultado, Sr. Ministro. Belíssimo resultado. Desemprego aumentar atrás de desemprego, aumento de desemprego. Recorde atrás de recorde. Aumentos absolutos de desemprego. Nunca tivemos tantos desempregados no nosso país. O Governo e a Troika dizem, estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho, Sr. Ministro. Quem está em casa, quem sofre a situação do desemprego, percebe muito bem que nós não estamos no bom caminho. Quem analisa os dados do desemprego, percebe que não estamos no bom caminho. Estamos no caminho do desastre e do afundamento do nosso país, graças ao pacto de agressão à Troika e este Governo PSD, CDS-PP. E nós temos hoje mais de 1.200.000 desempregados. Mais de 36%, na verdade, o desemprego jovem atinge os 50%, ou muito perto dos 50%, se somarmos os inativos e os desmotivados. São mais de 300.000 jovens desempregados. E no primeiro trimestre deste ano, nós tivemos mais uma destruição líquida de emprego na ordem dos 203.000 empregos. São 558 desempregados por dia, 258 empregos destruídos por dia no nosso país. E só nos últimos meses nós temos tido um crescimento deste número para os 72.000 empregos destruídos. E este desemprego, Sr. Ministro, tem consequências dramáticas. São famílias inteiras que vivem o drama do desemprego. São desempregados de longa duração que não param de crescer. São as mulheres e os jovens particularmente atingidos pelo desemprego. São os trabalhadores precários que estão cada vez mais desempregados, ao contrário do que o Governo dizia, que a precariedade era o caminho para o emprego, é mentira. Os precários hoje são os primeiros a sofrerem a situação do desemprego. São famílias destruídas pela situação de desemprego. E isto resulta, Sr. Ministro, não é de nada da ausência de medidas estruturais, nem nada disso. É de um pacto de agressão. Ao contrário do que aqui foi dito, o Sr. Ministro não toca na questão do pacto de agressão e das medidas recessivas que são impostas ao nosso país. Um pacto de agressão assinado pelo PS, assinado pelo PSD e pelo CDS e que são cúmplices na aplicação desta mesma política. E, portanto, estes foguetórios de disfarçar, de demonstrar diferenças relativamente a uns a outros, visa enganar as populações que veem aqui o canal Parlamento. Porque, efetivamente, é a mesma política, as mesmas opções políticas que conduzem a mais recessão, mais dívida, mais pobreza, o agravamento das injustiças, mais dificuldades para as famílias e cada vez mais desemprego. Essa é a realidade indesmentível do pacto de agressão. E face a estes dados, o que é que o Sr. Ministro traz? Traz um conjunto de medidas requentadas que não resultaram no passado, muitas delas já foram testadas no passado, não são novas e são claramente insuficientes. Aliás, o Governo PS anunciava de cada 15 dias os estágios profissionais. E sabe qual foi o resultado? Agravamento do desemprego. Portanto, não houve colocação de criação de emprego. Esse número é uma mistificação. Porque numa altura em que a economia está recessiva, como é óbvio, não há empresas que vão contratar porque não têm o poder de compra interno, porque não há crescimento económico. Essa é que é a verdade. O Governo PS anunciava cada 15 dias estágios profissionais para tudo e mais alguma coisa. O Sr. Ministro e o Governo agora, PSD, fazem exatamente a mesma coisa. Resultados é que são seriamente duvidosos. E mais, estágios profissionais que promovem claramente os baixos salários, pagos entre 419 euros a 692 euros de remuneração, o que é verdadeiramente inaceitável. E sem garantia de emprego. Não há nenhuma garantia de emprego. Mas, na administração pública, estágios profissionais para enganar as pessoas, para agravar a exploração. Um doutorado é pago a 628 euros na administração pública. E eu pergunto-lhe, há contratação na administração pública? Zero. Estão congeladas. Não vai contratar um trabalhador que faça um estágio na administração pública. Porque o seu governo impôs o congelamento das admissões na administração pública. E, portanto, estão a enganar as pessoas, estão a explorar as pessoas. Esse é o verdadeiro objetivo desta medida. Reembolso da taxa social única. Mais uma vez, dinheiro do Estado, do público, dinheiro de todos nós, entregue ao patrão
principalmente para promover os baixos salários e os contratos a prazo. É que a única obrigação é que o patrão empregue um contrato a termo. 6 meses é a única imposição que lhe é imposta, um contrato precário que não garante um vínculo estável. E nós queríamos aqui dizer que o nosso problema do nosso país, nós apoiamos a necessidade de formação profissional e formação tecnológica, mas a questão não é essa a fundamental, porque nós já temos uma geração que é a mais qualificada da história do nosso país. O problema são as opções políticas. São as opções políticas que conduzem ao desastre. E olha, o Sr. Ministro, nem o Sr. Ministro Relvas concorda com as medidas que aqui são, concorda com os resultados que o Sr. Ministro diz. Diz, como o Sr. Ministro diz, que o combate efetivo ao desemprego resulta do crescimento económico. E eu pergunto-lhe, qual crescimento económico? O que é que o Governo prevê para o crescimento económico nos próximos 2, 3 anos que não seja a recessão? Vamos ter mais recessão e, portanto, vamos ter mais desemprego. Diz o Sr. Ministro, uma pergunta da jornalista, as previsões de desemprego avançadas na semana passada pelo Ministro das Finanças, 15,5% para 2012 e 16% para 2013, já contemplam o impacto estimado pelo Governo no programa Impulso Jovem? Diz o Sr. Ministro Miguel Relvas, que também responde sobre esta matéria, as previsões anunciadas para a taxa de desemprego teve naturalmente em conta as medidas do programa Impulso Jovem, Bom, o Sr. Ministro fugiu-lhe a boca para a verdade. Eu sei que é um exercício pouco habitual naquele Ministro, mas fugiu-lhe a boca para a verdade. O que é que quer que lhe faça? Mas diz o Sr. Ministro que a previsão anunciada para a taxa de desemprego... Continuo. Disse o Sr. Ministro Miguel Relvas, a previsão anunciada para a taxa de desemprego teve naturalmente em conta a medida do programa Impulso Jovem. Isto é, mesmo com as medidas do Impulso Jovem, o desemprego vai aumentar. E, portanto, o Governo não acredita nessas medidas, porque, pura e simplesmente, sabe perfeitamente que o desemprego, e também entre os jovens, vai agravar-se e não é pouco. Depois tivemos um Primeiro-Ministro vergonhosamente a dizer primeiro, imigrem, e agora a dizer que o desemprego é uma oportunidade, uma vergonha para o país e um insulto para quem está desempregado e que está a viver uma situação muito difícil. E temos, naturalmente, o problema de fundo, que é o desemprego resulta das opções do pacto de agressão, destas medidas que levam apenas à recessão. Mas a verdadeira política deste Governo é uma promoção da concentração da riqueza, Sr. Ministro. Os dados demonstram, o Instituto Nacional de Estatística, temos 2.323.000 trabalhadores por conta de outrem a receber salários inferiores a 900 euros. Inferiores a 600 euros temos 1.300.000. 1.200.000 trabalhadores enfrentam a pobreza a trabalhar. Salários dos portugueses caem 12% entre 2011 e 2013. A opção do Governo, sabe qual é, Sr. Ministro? É atacar os salários dos trabalhadores portugueses. Bem que veio aqui com uma distinta lata os senhores do FMI dizerem que era preciso baixar os salários. E o Dr. António Borges veio dizer a mesma coisa. Homem que tem um salário muito modesto, que não anda muito perto do salário mínimo nacional. Mas vieram com essa distinta lata dizer que é preciso baixar os salários. O que é preciso dizer aqui neste Parlamento, Sr. Ministro? E por culpa deste Governo, o Governo já está a baixar os salários dos portugueses há muito tempo. É por via do exército de desempregados para baixar os salários. É por via da alteração ao subsídio de desemprego, porque o Sr. Ministro atribuiu menos tempo de subsídio de desemprego e uma redução do subsídio de desemprego passado 6 meses de desemprego para forçar a aceitação de um emprego com salários cada vez mais baixos. E o senhor sabe muito bem que esse é o objetivo. Bem, uma alteração ao Código de Trabalho, de que ao contrário do que diz, não visa fomentar a competitividade e a produtividade. De acordo com dados do IMD, Sr. Ministro, que o senhor conhece muito bem, a produtividade portuguesa não tem correspondência com o número de horas trabalhadas, nem tem a ver com a relação com a legislação laboral. Isso é uma mistificação para agravar a exploração. Porque o que se fez foi banco de horas para trabalhar mais para receber menos, trabalho extraordinário pago a metade, facilitar os despedimentos, ataque à contratação coletiva, tudo para concentrar a riqueza e baixar os salários dos portugueses. Essa é a verdadeira natureza da sua política, que é verdadeiramente inaceitável. Nós dizemos, Sr. Ministro, que há um conjunto de outras medidas que importam aqui abordar e termino. Que é, por exemplo, o salário mínimo nacional, que é uma vergonha. Hoje o salário mínimo nacional recebe-se abaixo do limiar de pobreza. Um trabalhador com o salário mínimo nacional recebe 432 euros líquidos. O limiar da pobreza são 434 euros. O trabalhador com o salário mínimo nacional vive na pobreza, Sr. Ministro. É verdadeiramente inaceitável. Há um ataque à contratação coletiva e queria deixar aqui uma pergunta muito clara ao Sr. Ministro para que uma resposta. Há um bloqueio por parte deste Governo às portarias de extensão.
As portarias de extensão são fundamentais para equiparar os trabalhadores, para conferir direitos que são negociados, e essas portarias de extensão são pura e simplesmente bloqueadas. E eu pergunto, porquê, Sr. Ministro? É para congelar alguns direitos? É para atacar mais uma vez os direitos e os salários dos trabalhadores? É esse o objetivo do Governo quando congela a relocação destas portarias de extensão?